Bom dia a todos. Vamos para a última sessão deste tema, pelo menos para esta série. Para a semana vamos, querendo Deus, ter o aniversário da Igreja, que se celebrará, apesar de já os ter completado no verão passado, 78 anos. É que dar graças a Deus por isso, pela fidelidade e pela persistência e destes irmãos do passado e todos que continuaram a obra aqui neste lugar. O Senhor é que é o Senhor da obra, nós somos apenas obreiros, servos inúteis, como diz o Senhor naquela parábola sobre aqueles que diziam que somos apenas servos inúteis. E, portanto, para a semana não teremos a escola local. Numa outra ocasião, querendo Deus, continuaremos este assunto que é sobre o duplo propósito de Deus. Não vamos entrar ainda naqueles 5 pontos, que ainda demorarão algum tempo cada um deles a ser explanado, a ser exposto. Portanto, nos próximos 5 anos, provavelmente, o duplo propósito de Deus na encarnação, na crucificação, na ressurreição, na ascensão e na segunda vida. Como temos visto, Deus não agiu para com o homem sempre da mesma maneira e tem propósitos diferentes para um povo celestial e para um povo terreno. Vimos várias distinções e hoje quero arrematar com 25 ou mais distinções que vemos entre o programa de Deus para o seu povo terreno e para o seu povo celestial. Como disse já há algumas semanas, a chave para a compreensão das Escrituras está de facto na porta. Está na porta porque o que é que diz a chave? Está logo a chave para a compreensão das Escrituras, que está logo no início, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E por esta ordem, porque Deus pensou no seu povo celestial até antes do seu povo terreno. Porque o mistério, é uma das distinções que vamos ver, o mistério de Deus manteve um oculto desde quando? Desde os tempos eternos. Faz cá falta o Armando. O Armando completa sempre os versículos que eu cito. Faz-me falta. Mas é importante que nós não iremos ter o nosso irmão Armando para sempre. Portanto, é importante que estejamos bem familiarizados com a palavra de Deus, para podermos, até quando alguém diz algo contrário ao que a palavra de Deus ensina, nós estarmos aptos para, não, atenção, isto não bate certo com aquilo que eu conheço da palavra de Deus. Não está certo. Então, vamos ver algumas distinções, já vimos várias, e vamos continuar a ver mais algumas. Então, uma primeira distinção que nós podemos ver é que a profecia diz respeito, ou seja, a profecia, a maneira de Deus lidar com o seu povo terreno, através da profecia, dizia respeito a quê? Ao reino. Okay? Que era uma organização política, podemos dizer isso. E lemos isso vamos ver algumas passagens, mas vamos ver bastantes passagens, para corroborar isto. Dizia respeito ao reino. Enquanto que o mistério diz respeito a quê? Diz respeito a quê? A igreja que é um corpo, não é uma organização. A igreja é um corpo, um organismo vivo. Então, Daniel 2,44, vamos ler rapidamente. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Em Mateus 6,10, vamos ver também, Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Apenas 2 passagens que falam deste reino que diz respeito à mensagem de Deus, diz respeito à profecia. Enquanto que agora nós temos, no mistério, profecia, mistério, temos um corpo, que não é uma organização, mas um organismo vivo. E nós lemos isso em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E depois no versículo 27, ora vós sois do corpo de Cristo e seus membros em particular. E também em Efésios 4,12,
Nós temos, Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais ou menos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade e a caridade, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Infelizmente, há alguns que dizem que é tudo a mesma coisa. O corpo, Cristo, a igreja, o reino, tudo a mesma coisa. Porquê? Algumas das razões é que a palavra igreja aparece antes, é uma das objeções que se colocam. Estas distinções bíblicas que vejo na palavra de Deus, é que o Senhor Jesus Cristo está falando da igreja. E alguns dizem que até a igreja começou já no Velho Testamento. De facto, a palavra igreja, porquê é que a palavra igreja não aparece no Velho Testamento? É grega. A palavra eclésia é grega. Mas se vocês lerem a Septuaginta, vão ver lá a palavra eclésia. A Septuaginta, que é a versão do Velho Testamento traduzido para grego, por 70 eruditos do hebraico e do grego, aparece a palavra eclésia. E quando Estevão fala no discurso antes de ser apedrejado e morto, ele fala quando usa falar da congregação do deserto, a palavra que ele usa é eclésia. Ou seja, a igreja é, no fundo, um grupo de pessoas chamadas com um objetivo, reunidas com um objetivo. Até há uma expressão muito interessante que há aquela situação em Éfeso em que Paulo esteve quase para ser morto por uma multidão em fúria que o queria matar. A palavra que aparece lá para juntamente para mim qual é? Eclésia. Ou seja, igreja nem sempre quer dizer a igreja do corpo de Cristo. Lá está. Quando nós vemos uma palavra na Bíblia, não podemos pensar, é sempre a mesma coisa. O Evangelho é sempre o mesmo, a igreja é sempre a mesma coisa. A igreja pode significar várias coisas. E a igreja corpo de Cristo, reparem que são lido passagens das Epístolas de Paulo. E só lá é que nós vemos sobre a conduta, a esperança, a vocação, a mensagem da igreja é nas Epístolas de Paulo que nós encontramos. Depois, o reino será estabelecido onde? Mais uma distinção. Será estabelecido na terra. É a esperança do povo terreno. O povo terreno, infelizmente, há alguns que não entendem as Escrituras. Os testemunhos de Jeová, os católicos, talvez, até alguns evangélicos, a esperança deles parece que é a terra. Enquanto que o corpo tem uma posição onde? A esperança é no céu. Nós lemos até que a nossa cidade está nos céus. Eu gostava de ler as passagens todas, mas já vejo que vai ser complicado. Vai ser complicado. Então, terra, o reino na terra e o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, tem a sua esperança, a sua posição, a sua vocação no céu. Na profecia, Cristo é o quê? É Messias. Mas em relação ao reino, vai ser Sim, digam, sem medo, o rei. Vai ser o rei. Cristo é o rei, não é? Na igreja, Cristo é o quê? Nós às vezes cantamos muito que Cristo é rei, tu és o rei da minha vida, tudo bem. Mas o que é que ele é em relação ao corpo de Cristo? É a cabeça, exatamente. Cristo é a cabeça. Cabeça da igreja. Mais uma distinção. Alguns que também, e eu não quero entrar em território pantanoso, mas é algo que também faz um pouco de confusão. E só quero deixar aqui a vossa consideração. A igreja muitas vezes é vista como sendo a noiva. A igreja muitas vezes é vista como sendo a noiva. Mas, pelo que eu vejo da palavra de Deus, a noiva é Israel. E às vezes pegam na questão de Efésios 5, 6, quando Paulo fala dos deveres domésticos. Fala que isto é uma igreja, sem tudo assim mesmo. Mas fica só para pensar,
Quem é a noiva de Cristo? É Israel ou é a igreja? Tem duas noivas para cada um destes dois propósitos? Não sei se alguém tem alguma... Até com Israel é mais a esposa. Aparecem várias versões que... Mas pode ser o sentido... Sim, em relação à igreja diz que assim como Cristo é uma igreja, o homem deve amar a sua a si mesmo. Como esposa, sim, por vezes quando vocês me deixaram, imagina assim, voltaram para mim. Foi infiel ao seu... Exatamente. Só ao seu marido, exatamente. Noiva, portanto, por ser a noiva que ainda não foi ao encontro do seu Senhor, pode ser mais correto a noiva na igreja. Sim. Mas pronto, também não é isso que vai fazer mal. Quando eu ouço dizer que já houve situações em que eu disse que tem algumas reservas em relação a chamar a igreja noiva de Cristo, e algumas pessoas levaram-se um pouco a mal, mas tenho dificuldade, sinceramente. Não creio estar num território completamente à vontade para afirmar isso. Mas também não vou dizer exatamente o contrário. Só para pensarmos. Em relação ao reino. O reino foi profetizado. O mistério foi o quê? Sim, mas durante muito tempo foi o quê? Esteve oculto. Ou seja, o reino foi profetizado desde o princípio e desde o princípio do mundo, enquanto que o mistério esteve oculto desde quando? Desde o princípio do mundo? Não. Desde os tempos eternos. Temos aqui mais duas distinções. Profetizado oculto, desde o princípio do mundo e desde os tempos eternos. Na profecia, Israel em relação a outras nações. Qual era a posição de Israel em relação às outras nações? E em termos de hierarquia. Como? Dominante. Tinha supremacia. Tinha supremacia sobre as outras nações. Agora, nós judeu nem grego. Ou seja, estamos em pé de igualdade. Vemos os povos, fez derribando a parede de separação que estava no meio. Não há distinção. Na profecia, e alguns lembrar-se de algumas passagens que corroboram isso, os gentios eram abençoados através de quê? De Israel. Eram abençoados através de Israel de que forma? Através da sua, a palavra não é fácil, da sua instrumentalidade. A elevação de Israel. Já estou aqui a misturar a 7 e a 8. É através da instrumentalidade e da elevação de Israel. E agora, nós somos quê? Nesta mensagem do mistério. Os gentios são abençoados através da dureza e da queda de Israel. Há alguns pontos de contacto, atenção. Porque há uma passagem em Atos 15 que é importante aqui, poderes lá estar aqui a falar de passagens fáceis e óbvias, mas também quero falar aqui de uma outra que às vezes também é usada como um argumento contra aquilo que eu estou a dizer. Provavelmente lembram-se quando Paulo foi a Jerusalém, em Atos 15, por causa dos irmãos que se tinham intermetido a espiar a liberdade que temos em Cristo. Ele foi lá e esteve a falar com os que estavam, com os irmãos, principalmente os que estavam em estima. Lemos isso em Gálatas 2, em Atos 15. E a dada altura, Pedro fala, Tiago fala também, estavam a falar do que Paulo estava a fazer no meio dos gentios. Então, vou ler aqui rapidamente em Atos 15. Atos 15, 12. Então, toda a multidão que calou escutava a Barnabé e a Paulo. Contavam com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E depois, entretanto, Tiago começa a falar e diz: varões e irmãos, ouviram. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Como está escrito, depois disto, voltarei e retificarei
tabernáculo de David, que está caído, levantá-lo das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu povo é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus. Ora bem, Tiago diz, face àquilo que lhe estava a apontar da obra que Deus estava a realizar através de Paulo e Barnabé, ele diz, com isto concordam as palavras dos profetas. Mas atenção que ele não está a dizer, olha, realmente os profetas já diziam isto. Eles iam ser salvos, os gentios também iam ser salvos. De facto, estava profetizado que os gentios haviam de ser salvos. Deus nunca tinha dito, atenção, imagine que Deus tinha dito que os gentios nunca veriam a salvação de Deus. Estavam para sempre condenados a uma eternidade longe de Deus. Deus nunca ia querer nada com eles. Isto provavelmente iria causar alguma estranheza, logicamente, por parte de quem ouvia aquilo. Então Deus tinha dito que nunca iria salvar um gentio que fosse, e agora está a salvar os gentios. Como é? O que ele está aqui, no fundo, na minha opinião, está a dizer é que, de facto, Deus já tinha previsto que iria abençoar os gentios. Assim, não desta maneira. Estou eu agora a dizer não da maneira que estava a acontecer. Mas Deus tinha prometido que os gentios também iam ser abençoados. Atenção que dizer, com isto concordam as palavras dos profetas, não é a mesma coisa que Pedro dizia no dia de Pentecostes, isto é o que disse o profeta Joel. Ele está a dizer, isto é o cumprimento das profecias. Tiago não está a dizer, isto é o cumprimento de profecias. Basicamente ele estava a dizer, isto bate certo com aquilo que Deus revelou. E também os crentes de Bereia, nós normalmente usamos muito essa expressão de cada dia procuravam na palavra de Deus para ver se as coisas que Paulo pregava eram assim ou não. Claro que eles não iam ao Velho Testamento ver, olha, realmente Deus já tinha falado da igreja, já tinha falado dos gentios serem salvos pela graça, pelo meio da fé. Não é que eles fossem ver se aquilo já estava lá. Iam ver se era consistente. Mas nós temos um conjunto de preceitos, de afirmações. Temos um edifício construído e queremos pôr lá algo mais. Tem de ser consistente com aquilo que já lá está. Não posso chegar agora e dizer coisas completamente diferentes. Imaginem, eu costumo dar este exemplo extremo. Imaginem que a profecia, e de facto assim dizia que o Messias havia de vir de uma virgem e que iria nascer em Belém. Imaginem que chegava agora alguém com uma mensagem e que dizia que o Messias tinha nascido de uma prostituta na Babilónia. E esta era a nova mensagem de Deus. As pessoas olhavam, deixa eu falar, isto era a gozar connosco. Isto não concorda com as palavras dos profetas. É completamente, é um devaneio teu. Mas aquilo que estava a acontecer, apesar de não ser exatamente aquilo que eles estavam à espera. Eu creio que em Atos 15, os discípulos do Senhor estavam um pouco à deriva, sem saber bem o que é que Deus já estava a fazer durante aquele tempo todo. Porque Deus tinha introduzido um novo programa e possivelmente eles estavam um pouco sem saber bem o que fazer. E Paulo veio ali, no fundo, explicar-lhes o que é que estava a passar. Ora bem, avançando. A profecia lida com nações. O mistério lida com indivíduos. Deus lida com cada um individualmente. A profecia lida com bênçãos materiais e espirituais. Onde? Na terra. No mistério nós vemos bênçãos que é espirituais. Onde? Nos lugares celestiais, exatamente. Então, bênçãos materiais e espirituais na terra, no mistério, bênçãos espirituais nos lugares celestiais, no mistério. A profecia, outra distinção, a profecia diz respeito à vinda de Cristo à terra. Enquanto que o mistério explica porque é que Cristo está ausente da terra. Se a profecia tivesse continuado, Cristo teria voltado.
Depois estaria para voltar. A seguir viria a grande tribulação e a seguir Cristo voltaria. Outra distinção, na profecia, nós vemos a salvação pela graça por meio da fé. E agora sei que isto, alguns poderão... Alguns sei que faz um pouco de confusão e já tivemos algumas conversas, eu e alguns de nós, algumas conversas sobre isto. Salvação pela graça por meio da fé com obras. Depois qual é logo o exemplo que não? Qual é o exemplo que muitas vezes se dá de alguém que foi salvo noutro tempo e que não pôde fazer obras? Mas já foi. O ladrão não acreditou, o ladrão não fez mais nada. Só creu, não é? E depois, eu e Simão já tivemos, principalmente ele, uma conversa bastante longa, porque alguém não estava a conseguir ver bem este ponto de vista. Mas, de facto, Deus, quando anunciava a mensagem de salvação, havia algo que as pessoas tinham a fazer. E o ladrão da cruz só não fez porque não teve a oportunidade. E Deus é justo, Deus conhece o coração das pessoas. E imaginem que o ladrão tinha a oportunidade de sair da cruz e dizer, não, esquece lá isto. O Senhor conhece o meu coração, eu não preciso fazer isso. Ou imaginem quando Pedro diz, arrependei-vos, em Atos 2:38, arrependei-vos e batizai-vos cada um para perdão dos pecados. E alguém diz, então eu creio, isto é intermídio. Isto é intermídio. Deus, isto é uma relação pessoal, não tenho de dar aqui mostras visíveis de que creio. Eu não quero que essa pessoa fosse salva. Porque se Deus diz uma coisa, eu digo, não, eu prefiro fazer de outra maneira. Cuidado. Até pode parecer melhor. Não acham que, do ponto de vista humano, aquilo que Saul fez, quando o Senhor disse, vai, destrói totalmente os amalequitas, não deixes nada, é para destruir tudo, para arrasar com aquela gente da face da terra. E ele disse, eu acho que consigo melhor. Acho que consigo melhorar aquilo que Deus disse. Eu vou poupar os animais, para sacrificar, e vou trazer vivo o rei, quase como um troféu da nossa vitória. Deus diz, realmente, bem pensado. Não tinha pensado nisso, ainda bem que tiveste essa ideia, porque realmente fizeste ainda melhor do que aquilo que eu pensava. Isso pode acontecer com algum pedido que alguém nos faça. Um familiar nosso, ou um amigo nosso, que nos pede algo e nós conseguimos até melhorar. Ele fica todo mundo, melhor. Ele só, Deus não. Deus diz, faz isto. Ele diz, prefiro fazer outra coisa. Deus não se agrada de quem age dessa forma. Mas ao longo dos tempos, Deus exigia algo. E se virem, mesmo quando nós vemos em Atos 2:38, arrependei-vos e batizai-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós já vemos algumas vezes aquela passagem, Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Sinceramente, eu tenho dificuldades em perceber como é que alguém consegue ler aquela passagem e não perceber a ordem das palavras. Crer, ser batizado, salvo. Não é comutativa. A ordem das expressões é muito, muito importante. Não posso chegar ali e trocar. Deus requeria obras. Hoje, Deus não exige obras. E há de quem quiser acrescentar obras. Eu tenho falado disto, vezes sem conta, sempre que eu tenho a oportunidade de expor o Evangelho aqui na igreja ou noutro lugar qualquer, sempre que tenho um público minimamente disponível para ouvir, o que é bastante difícil hoje em dia, é algo que eu vinco bastante, que é, não há obras que possamos fazer. Deus não só diz não é preciso, como diz não faças. Cuidado. Não faças com o intuito de ser salvo. Agora, para ser salvo, é absolutamente natural e expectável que as obras sigam. Não é, estas obras que seguiram aos que crerem não são exatamente as mesmas de Marcos 16. Estes sinais seguirão aos que crerem são outros completamente distintos daqueles que se esperam do crente hoje.
Nós muitas vezes temos dito, pela graça dos salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E depois continua, não continua? Somos, feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Acho que disse isso na semana passada, que alguns dizem que isso é só na eternidade. As boas obras é só depois. Agora, viva à vontade, como se não fosse crente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Vemos que o Senhor Jesus Cristo se deu assim mesmo por nossos pecados para nos purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ora bem, a proclamação do programa profético foi entregue na Terra. Certo? A proclamação do mistério foi dada onde? A partir de onde? Do céu. Certo? Foi dado no céu, na Terra, foi dado no céu. Foi dado pelo Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. O mistério foi dado pelo Senhor Jesus Cristo glorificado no céu. A quem? O mistério? A proclamação da profecia, quer dizer? Foi dado a quem? Como? Sim, aos profetas e, posteriormente, aos 12. E o mistério foi dado a quem? A um homem, a Paulo. A proclamação da profecia, do programa profético, foi dada pelo Senhor Jesus Cristo antes de morrer e ressuscitar. O mistério foi dado depois de ele ter ressuscitado e estar glorificado. Completamente distinto. Ou seja, 3 distinções aqui. Na Terra, aos 12, antes de morrer. No céu, a Paulo, depois de ressuscitar e ser glorificado. Outra distinção fala-se muitas vezes, apesar dessa expressão não ser encontrada na Bíblia, mas é muito falada, que é a Grande Comissão. A Grande Comissão, dita por todo mundo. Não é? Vamos ler esta passagem. Mateus 28. 28, 19 e 20. Portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Alguns que dizem seguir esta grande comissão, ficam aqui pelo início, ensinar as nações e batizando-as. Mas, eu não creio que ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Porque, entre outras coisas que o Senhor mandou, disse, neste mesmo Evangelho, no capítulo 23, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam. O Senhor disse para continuar a observar a lei. Depois temos também aquela passagem de Marcos 16, outra passagem da Grande Comissão. Há vários, onde a Grande Comissão é chamada, a Grande Comissão é anunciada. Nós hoje devemos seguir a Comissão da Graça. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De maneira que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós julgasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Também Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que Deus tempos dentro do oculto, em Deus que tudo criou. Em versículo 8 também. A mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A grande comissão, a comissão da graça. Em relação ao mistério, mais outra distinção, quem é que foi enviado?
Senhor Jesus Cristo enviou quem? Os 12. E agora enviou Paulo. E enviou os 12 a quem? Enviou os 12 a quem? Aos judeus. Foi enviado aos judeus. Enquanto Paulo foi enviado aos gentios. Atenção, Paulo também foi enviado aos judeus. Sim, por igual, exatamente. Não, olha, e é curioso. Ele disse, depois vai olhar. Sim. Mas ele tinha sempre aquele impulso de ir aos judeus. Ele, sempre que ia, onde é que ele ia? Onde é que ele ia sempre? Sempre que ele chegava a uma terra, às sinagogas, ele ia sempre. Ele tinha um impulso, ele queria muito. Nós vemos isso claramente, ele até diz que se fosse possível ele perder-se para que os judeus fossem salvos, porque ele de facto amava aquele povo. E ele, acho que é por 3 vezes que ele diz: se as pessoas sejam dignas da graça de Deus, voltem para os gentios. Ele faz isso 3 vezes. Porque ele queria mesmo muito que os judeus salvassem, tanto que ele vai para Jerusalém, mesmo quando lhes diziam Que era o seu povo. exato, que o seu povo se voltasse para Deus, através desta mensagem da graça. Mas mesmo quando o bom senso, profetas, até o profeta Ágabo, que ligou as suas mãos e disse: é isto que vai acontecer. Ele vai na mesma. Porque queria mesmo muito que eles salvassem. Mas ele é o apóstolo dos gentios, enquanto que os outros foram enviados aos judeus. A profecia foi revelada através de muitos servos, muitas pessoas, enquanto que o mistério foi revelado através de um único homem, Paulo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é à terra. A segunda vinda, isto na profecia, no mistério, a segunda vinda de Cristo é aos ares, aos céus. Eu falei da outra vez de ser oculto, nada diz claramente que a vinda seja oculta, mas qual era a passagem que disseste no outro dia? Atos 3, não era? Atos 3, o Simão disse no outro dia uma passagem, off the record, disse-me uma passagem, deixa eu ver se eu encontro aqui. Atos 3, 21, obrigado. Atos 3, 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais nos falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O céu contenha. Não diz claramente que é algo oculto, mas enquanto vemos a diferença fundamental é que quando o Senhor Jesus Cristo vier à Terra para reinar, o que é que diz? Todo o olho verá. E claro, quem gosta de encontrar as distinções, depois pode ir um bocadinho longe demais e dizer: sim, aquele todo olho verá, agora nenhum olho verá. Gostamos, às vezes, de ir além daquilo que... Podemos ter a tentação de ir além daquilo que a Palavra de Deus diz, mas será um mistério, será algo que o mundo será a perceber, mas não diz nada sobre todo o olho o ver. Também já disse esta, até na mensagem que Pedro pregou, em Atos 2, a morte de Cristo foi apresentada como o quê? Como o grande pecado que a nação de Israel tinha cometido. Vós crucificaste. Vós mataste. E aí depois vem a resposta: o que é que fazemos agora? Arrependei-vos e batizai-vos. Enquanto quando nós tivermos a felicidade, a bênção e a oportunidade de expor o Evangelho a alguém e mostrar o seu problema, nós não dizemos que a morte de Cristo é o seu problema. O que é a morte de Cristo agora? Na mensagem que nós anunciamos. Não, o problema é a solução. Não é? É a solução do maior problema do homem. Portanto, não podemos estar a falar da mesma mensagem. A mensagem que Pedro pregou, a morte de Cristo, era claramente o problema. Na mensagem que nós pregamos, a morte de Cristo é claramente a solução. Deus prova o seu amor para connosco, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta aqui é interessante, que os profetas
nem sempre entendiam o que escreviam. Pedro fala sobre isso. 1 Pedro, estamos quase a terminar, 1 Pedro 1, 10 a 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, justificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Em contraste com isto, nós vemos Paulo dizer, para quando escrevo, possais compreender como eu, não é? Agora não tenho aqui várias passagens, mas agora não sei qual é o exemplo. Para quando ledes, possais... 3, 4, obrigado. Para quando ledes, Efésios 3, 4. Para quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E muitas vezes as profecias, eles escreviam coisas e nem sonhavam o que é que ia acontecer, o que é que aquilo representava. Mas Paulo entendia e desejava que os outros também entendessem. Na profecia havia várias lavagens, várias abluções. Hoje nós temos quantos batismos? Temos um só batismo. Um só batismo, até falei disso há cerca de um mês aqui na terça-feira à noite, sobre um só batismo. E um só batismo não diz respeito ao batismo na água. Diz respeito à nossa identificação do Senhor Jesus Cristo connosco e a nossa identificação com Ele. Quando lemos a palavra batismo, não devemos ler necessariamente água. Devemos ler, sim, devemos compreender, sim, identificação. E se têm dúvidas sobre isso, podem perguntar-me alguma coisa ou até ouvir essa mensagem que dei aqui. E as duas últimas são muito parecidas. Na profecia, o Evangelho que era pregado era o Evangelho de quê? Do reino. Era o Evangelho também da circuncisão. E hoje é pregado o quê? O Evangelho, não é do reino, mas o Evangelho da graça. Ou o Evangelho da incircuncisão. E o apóstolo Paulo, quando fala daquele episódio de Atos 15, quando ele relata em Gálatas 2, ele fala sobre ele diz, antes pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, continua depois a frase, ou seja, o Evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro e o Evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo. E os Evangelhos não são o mesmo. É muito importante. Algumas destas distinções podem ser mais ou menos académicas, meramente. Creio que todas elas têm bastantes implicações na nossa vida prática, mas particularmente este, do Evangelho. Não misturar Evangelhos. Cuidado com as misturas. Eu tive que fazer ao estudo creio há 2 semanas, cuidado com as misturas. Não podemos misturar, não devemos chamar a coisas que têm o mesmo nome, podem ter de facto o mesmo nome, podemos até chamar o mesmo nome, mas perceber que o que está por trás é diferente. Quando dizemos Evangelho, devemos perceber de que Evangelho estamos a falar. O contexto deve ficar claro de que Evangelho estamos a falar. Se não tivermos bem noção de que a palavra Evangelho, o que é que significa Evangelho? É Evangelho. Boas novas. São boas notícias. Boas notícias para Abraão podem não ser boas notícias para nós, não é? Se chegarem aqui ao Tiago e disserem, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, ele diz, não, é bom. Se é Evangelho para o Tiago ou para qualquer um de nós, não é. Mas isso, em Gálatas 3:8 diz, Deus pregou o Evangelho a Abraão dizendo, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Isto não é mesmo o Evangelho.
E depois há outras duas passagens que falam do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça, que diz, o Senhor Jesus Cristo, a dada altura, diz, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e depois virá o quê? O fim. E Paulo depois fala aos Colossenses e dizer que o Evangelho já está em todo o mundo. E o fim? E o fim, onde é que está? Não veio. Portanto, nós temos de perceber isto, estas distinções, e são fundamentais para nós compreendermos o que é que Deus está a fazer, o que é que Deus pretende de nós. Agora, tenho de fazer aqui uma pequena ressalva, que é muito importante. De pouco valerá, como o próprio apóstolo Paulo disse, se eu tivesse todos os dons, soubesse muitas coisas, desse o meu corpo, mas não tivesse amor, ou seja, não houvesse o exercitar na prática destas verdades, nada valeria. Portanto, o que nós devemos fazer é compreender estas verdades, estas distinções, e depois agir em conformidade. Que Deus nos abençoe e numa próxima oportunidade nós, pela graça de Deus, continuaremos.